Al-Cheit. Al-Cheit significa pelo pecado. Al-Chet shechatanu lefanecha. Pelo pecado que cometemos diante de ti, diante de Deus. Esse Al-Cheit faz alusão a uma reza que nós fazemos especialmente no dia de Yom Kippur, e que é repetida entre a véspera de Yom Kippur até o final do Yom Kippur, é repetida, pode-se dizer, por 10 vezes. Né? E é uma reza extensa de muitas linhas, etc., que inclusive são ordenadas de acordo com a ordem alfabética, ou seja, para cada letra do alfabeto, temos umas 2 linhas e mais, etc. Isso é um texto de vidui, é um texto confessional. Então, em primeiro lugar, nós temos uma mitzvah da Torá, um preceito bíblico. Uma mitzvah está a ser um preceito positivo, assim como temos um preceito positivo, por exemplo, de colocar tefilim, nós temos um preceito positivo, um mandamento de Deus de confessar nossos pecados. Confessar diante de Deus, admitir os nossos pecados e verbalmente até. Então, ou seja, existe essa mitzvah, se uma pessoa falhou, transgrediu, cometeu um pecado, que ela reconheça o seu erro, admita a sua falha e confesse o pecado diante de Deus. Esse é o primeiro passo para eventualmente depois pedir perdão, demonstrar arrependimento sincero, e então poder suplicar o perdão divino. Então é uma mitzvah da Torá fazer o vidui, confessar pecados. Como cada dia a gente pode ter algum escorregão espiritual, quem de nós é tzadik, é impecável, é perfeito, não é? Então, por isso, nas nossas rezas do dia a dia, a gente tem um vidui. A gente tem, depois da Amidá, um trecho no qual se costuma bater no coração, de leve, simbolicamente, como que a carne é fraca, o nosso coração, nossos desejos e paixões nos levaram a fazer bobagens. E também nesse trecho, durante os dias comuns do ano, falamos dias comuns porque no Shabat, dias festivos ou mesmo dias alegres durante a semana, Rosh Chodesh, etc., esse trecho é omitido, porque nos dias alegres fazer menção de pecados, isso nos entristece, isso não combina com o dia, mas nos dias comuns durante o ano, esse trecho tem um parágrafo que também tem uma palavra para cada letra do alfabeto hebraico. Então é dito, também seguindo a ordem alfabética, Achamnu, Bagadnu, Gazalnu, né? Pecamos, transgredimos, cometemos tais e tais falhas, mas esse trecho que é dito no decorrer do ano, no dia a dia, é de um parágrafo só, contendo uma palavra para cada letra do alfabeto, fazendo alusão a algum tipo de pecado e transgressão. Quando chega o dia de Yom Kippur, que o dia de Yom Kippur é o dia do perdão, a essência desse dia é a tshuvah, é o retorno a Deus, arrependimento, penitência, remorso da nossa parte pelos pecados. Isso depois de 10 dias de tshuvah, o dia de Yom Kippur é o 10º, onde culmina, se chega ao máximo desse período, e é um dia que tem esse potencial de perdão. Mas para que o perdão ocorra é necessário que da nossa parte haja a tshuvah, o arrependimento, haja o retorno a Deus. O processo de tshuvah, na verdade, envolve basicamente 2 partes: arrependimento pelo passado e decisão pelo futuro. A decisão pelo futuro está ligada com o arrependimento pelo passado, ou seja, se a pessoa de fato se arrependeu da coisa ruim, proibitiva, negativa que cometeu no passado, então se o arrependimento for sincero, se a pessoa de fato se conscientizou que isso é mal e ruim, quanto maior for o seu arrependimento pelo passado, mais forte, sólida, duradoura, etc., será a sua decisão pelo futuro, de não reincidir, de não voltar a cometer essa transgressão, de não cair de novo nesse pecado. Então, ambas as coisas estão relacionadas e são interdependentes. Por isso, no dia de Yom Kippur, que a essência do Kippur do dia do perdão, é a tshuvah, depende da nossa tshuvah, do nosso retorno a Deus. E o retorno a Deus consiste em arrependimento pelo passado, para ver a boa resolução, a decisão firme
para o futuro, e isso passa pelo vidui, passa pela confissão verbal. Então, no dia do Yom Kippur, nós usamos e abusamos, entre aspas, ou seja, nós recitamos a confissão, não só da forma abreviada, naquele parágrafo habitual, que também é dito, Hasham no Bagadno, mas também de uma forma mais extensa. E lá nós enumeramos uma lista de dezenas de possíveis e eventuais pecados, literalmente dezenas deles, al chet shechatanu lefanecha beones veratzon, al chet shechatanu lefanecha, e vamos dizendo na linguagem plural, Deus, pelo pecado que cometemos diante de Ti, voluntariamente, ou etc., ou conscientemente, o pecado que cometemos diante de Ti, fazendo tal e tal, cometendo tal e tal. Em geral também se costuma, simbolicamente, ir batendo no coração, quando se diz de forma meio curvada, cabisbaixa, esse trecho do Al-Chet, que em geral é dito de pé, na sinagoga, em cada uma da Amidah, nós temos isso em voz baixa, e depois na repetição da Amidah, pelo Hazan, isso torna a ser dito, volta a ser dito em voz alta, acompanhando toda a comunidade. Nós falamos na linguagem plural, Al-Chet shechatanu lefanecha, pelo pecado que cometemos diante de Ti, e se fala a lista integral, mesmo um eventual pecado que a pessoa sabe que esse pelo menos eu não cometi, né? Mas mesmo assim a pessoa declara isso, porque como nós falamos na linguagem plural, que uma vez que todos nós somos fiadores, todos nós somos avalistas uns dos outros, ou seja, nós, o povo de Israel, forma um corpo só, uma comunidade unida, e portanto todos nós somos corresponsáveis. Por isso mesmo que eu não tenha cometido esse pecado, mas se um irmão meu, se um correligionário cometeu, de certa forma eu também sou responsável. Talvez eu deveria ter sido uma boa influência para ele, eu poderia ter evitado, e etc. O pecado dele compromete e afeta a mim também. E para não haver distinção, então isso é dito de forma geral, o trecho inteiro por todo mundo. Isso, como nós dissemos, é repetido diversas vezes no Yom Kippur, e esse é o trecho famoso, conhecido como Al-Chet, Al-Chet shechatanu lefanecha, pelo pecado que cometemos diante de Ti, trazendo toda essa lista de pecados. Isso envolve o conceito de confissão. É claro que não basta apenas recitar isso, ler a lista inteira diversas vezes, não é? Essa recitação não tem valor se ela não for acompanhada de um sentimento de arrependimento, de remorso. Não é? Ou seja, nós dizemos e pronunciamos essas palavras para despertar o nosso coração para o arrependimento, dizendo, puxa, eu fiz isso, fizemos aquilo, e etc., e não está certo, não é bom. Não podemos ficar com essas máculas, com essas manchas sobre a nossa alma, precisamos melhorar. Então o vidui, a prece confessional extensa do Al-Chet, ela só surte efeito, ela só alcança o seu objetivo quando não apenas ela é recitada, mas quando ela desperta o sentimento correspondente que deve acompanhá-la. Essa recitação extensa, ela vem para nos despertar, para nos conscientizar e chamar à tona a nossa consciência para os nossos atos, para que assumamos a responsabilidade por eles e tenhamos um pleno arrependimento pelas coisas más que fizemos. E esse é o primeiro passo para então fazer uma tchuvá, um retorno a Deus, e sermos perdoados.